Shalom, shalom. Falar um pouquinho sobre dons espirituais. E durante um tempo eu aprendi que o amor é o maior dos dons espirituais. Porém, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o amor é o caminho excelente para que a gente possa fluir nos dons espirituais. Os dons espirituais são para servir as pessoas, servir vidas, porque a gente lida o tempo todo com vidas e quando a gente tem dons, talentos, ministérios, a gente precisa servir essas vidas para glorificar o nome do Senhor. E o amor é o caminho excelente. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, Paulo fala para a igreja buscar os dons espirituais com zelo, com dedicação, com cuidado, com amor. Porém, ele diz, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E esse caminho excelente para fluir nos dons espirituais é o amor. No versículo 13 já diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Ou seja, o amor é o caminho excelente para que você que tem um dom espiritual, para você que tem um ministério, para você que tem um chamado, é o caminho excelente para fluir nos dons. E mais à frente, no versículo 14, Paulo vai enfatizar isso. Seguir o amor, segue o amor e procura com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. A profecia é o maior dos dons, não é o amor. O amor é o caminho excelente que nos leva, que nos conduz a servir com os dons espirituais que Deus destinou para a nossa vida. Outra coisa sobre o amor. O amor é um mandamento. Lá em Mateus 22, deixa eu ver aqui, Mateus 22, versículo 37, Jesus disse, e disse Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, o amor é um mandamento e não é um sentimento. Amor não é um sentimento. Amor é um mandamento e mandamento é para ser obedecido, é para ser praticado. O amor ele tem que ser gerado todo dia, através de atitudes, através do dia a dia, dos comportamentos, daquilo que a gente faz no nosso dia e a gente decide amar. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão e deixar de amar também é uma decisão. Como assim? A gente pode ver a história de Saul e Davi. A palavra de Deus diz que Saul amava Davi. Porém, quando a inveja entrou no coração de Saul, Saul decidiu odiar Davi por causa da inveja. A inveja entrou no coração dele e ele decidiu odiar a Davi naquele momento. E outra situação sobre amor que Jesus fala é sobre amar os inimigos, lá em Mateus 5. Vamos ler aqui Mateus 5, versículo 43. Jesus diz assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz o que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. Ou seja, Jesus está mandando aqui amar os vossos inimigos. E Jesus está mandando ainda mais, orar por eles, bendizer a eles. Como pode a gente amar um inimigo, aquele que está fazendo mal para a gente?
Ou seja, é uma decisão. Eu não preciso gostar do meu inimigo. A gente não vai gostar do inimigo. Porém, eu preciso decidir cumprir o mandamento que é amar ao inimigo. Orar por ele, bendizer a ele, declarar palavras positivas, orar por ele, bendizer os nossos inimigos, que aí eu estou cumprindo o mandamento do Senhor, que é amar o próximo como a ti mesmo e orando pelos inimigos. Ou seja, eu não preciso gostar dele, eu preciso decidir amar e orar e cumprir o mandamento do Senhor. Ou seja, amor, a gente voltando aqui, primeira coisa sobre amor, é o caminho excelente, é o caminho excelente para a gente fluir nos dons espirituais e servir a vidas. Outra coisa, o amor é um mandamento, não é um sentimento. E o mandamento a gente precisa obedecer. Não é um sentimento, é um mandamento. É para obediência e para a prática. E outra, amar é uma decisão, como foi falado sobre Saul e Davi. E por último, a gente precisa amar os nossos amigos. A gente precisa decidir orar por eles, a gente precisa decidir bem dizer a eles, porque a palavra diz, então a gente precisa obedecer, porque o amor é o maior dos mandamentos, assim disse o nosso mestre, e ele é a nossa referência de amor. Ele entregou a sua vida por amor de todos, os justos, os injustos, o bandido, o mocinho, pela pessoa corrupta, pela pessoa santa, ou seja, não importou que tipo de gente, Jesus decidiu amar. Ele cumpriu com sua própria palavra, ele decidiu amar a humanidade e entregou a sua vida em favor de nós, para nos reconciliar com Deus e perdoar os nossos pecados. A gente precisa seguir o exemplo de Jesus, a gente não precisa gostar da pessoa, a gente precisa obedecer o mandamento, orar por ela, bendizer ao Senhor pelaquela pessoa e pode ter certeza que quando a gente cumpre o mandamento, as bênçãos chegam na nossa vida porque a gente está cumprindo o que a palavra de Deus diz. Então, ame as pessoas, ame seus inimigos, ore por eles, ore pelas pessoas que te machucaram, que te perseguiram, e com certeza o Senhor é com você e vai te abençoar muito ainda. Amém? Amém? Shalom e shalom.